TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Professor, o senhor registra num artigo no Dicionário da Escravidão e da Liberdade que o número de escravos trazidos para o Brasil seria de 4,8 milhões. Isso. 300 anos do tráfico, de 1550 a 1850. Exatamente. O tráfico negreiro teria sido um negócio tão ou mais rentável para Portugal, as elites coloniais e as próprias elites brasileiras que participam desse negócio do que a exploração da cana-de-açúcar e dos demais ciclos econômicos? Não dá para separar. A vantagem do tráfico de escravizado era manter a ocupação na África também. É um ganho geopolítico. E, numa certa medida, poder controlar o Brasil inteiro, porque o Brasil dependia, em boa parte, de Portugal para ter acesso a esses portos negreiros. Daí a ideia desse colonato português lá querer aderir ao Brasil. Inversamente, essas coisas que são mal ensinadas no Brasil. Os holandeses, no século XVII, não invadiram o Brasil. Eles invadiram o Atlântico Sul, porque o Maurício de Nassau, logo que chega no Recife, ele escreve para a direção da companhia, não é? Ele era o diretor da ocupação da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa, não é? Que tinha ações na Bolsa, que resolveu se fazer essa empreitada para pegar uma importante zona produtora de açúcar. É como você atacar um país que tem poços de petróleo, entende? E aí chega, que era o grande business na época, era o açúcar. Chega o Nassau aqui, que era mais organizado, faz um balanço da situação 7 anos depois da conquista, que isto é, em 1637, e diz, olha aqui, para tocar esses engenhos aqui de açúcar para valer, tem que ocupar Angola, porque os portugueses ganhavam dinheiro aqui de 2 jeitos, comprando o açúcar do senhor de engenho, mas também vendendo os africanos para os senhores de engenho produzirem o açúcar. Eram 2 operações. E a companhia lá, a direção hesita, os acionistas não entendem bem, e ele praticamente vai em frente e ocupa Angola em 1641. Quando a maré virou e começou a haver uma reação em Portugal, saiu do Rio de Janeiro uma expedição, 1648, para expulsar os holandeses de Angola. Claro. Vejam bem, olha a prova que não tinha Brasil. Os sujeitos, os holandeses ainda estão ocupando Pernambuco, só vão sair de lá em 1654. Nós estamos em 1648. Junto uma frota de guerra no Rio, financiada por comerciantes de africano, para atacar os holandeses não em Pernambuco, mas em Angola. No Rio de Janeiro, ninguém entendeu. E expulsam eles de lá, e só depois é que os holandeses são expulsos de Pernambuco. Então, veja bem, você tem um sistema econômico que tem uma zona produtiva escravista na América e uma zona de reprodução de escravo na África. É assim, é bipolar. Era um contínuo econômico. É o contínuo econômico. Quando vem a independência... E no qual as elites já brasileiras também podiam participar do negócio com escravos em Angola, que era um diferencial em relação a outros impérios coloniais. Exatamente, bem assinalado, porque não tem nenhum colono inglês na América, nenhum colono da Espanha na América Espanhola ou francês na América Francesa que se meteu saindo da América com navio para ir para a África, participar do business lá, e recrutando tropa de colono local. Entende? Ou seja, o mecanismo colonial português já foi criando os elementos dessa característica histórica das elites brasileiras de serem, digamos, vagão num trem cuja locomotiva é a colonização. A pilhagem das populações africanas. Professor, em diversos escritos do senhor,
e eu retomo aqui um artigo que eu reli recentemente, O Tráfico Negreiro e a Unidade Nacional Brasileira, Ah, é um sim, artigo sim. dos anos 80, Aí é é antigo. 79. O senhor critica o mito de que a monarquia, com a chegada da corte portuguesa em 1808 e o império a partir da independência, teriam sido as razões do Brasil não ter se fragmentado como a América Espanhola ou mesmo a inglesa, que também se fragmentou com o Canadá e os Isso, Estados isso. Unidos. Teriam sido o comércio dos escravos e a sua cadeia econômica, esse contínuo que o senhor registra no Atlântico Sul, as estruturas principais da Unidade Nacional Brasileira? Veja bem, Breno, obrigado por ter lembrado desse artigo, que é um artigo que eu tenho carinho, porque é o primeiro artigo científico que eu publiquei numa revista acadêmica antes mesmo de concluir o meu doutorado. Mas o fato é que são duas coisas que se juntam. Você tem, no nível internacional, um fato maciço e incontornável. A Inglaterra acabou, ela, por razões internas, de fazer o tráfico de escravizados e ela não quer mais deixar mais ninguém fazer. O Brasil era o principal envolvido nisso, não é? Porque, veja bem, a Inglaterra acabou com o tráfico, mas continuou tendo escravidão na Jamaica, que era colônia inglesa. Aí os plantadores de açúcar ingleses da Jamaica, o lobby deles no parlamento britânico, em Westminster, dizia: olha aqui, vocês proíbem a gente de comprar africano e os brasileiros estão se esbaldando lá, comprando africanos nos portos que nós abandonamos. Aí a Inglaterra vem com tudo em cima do Brasil na independência. O Brasil aí tem uma monarquia que é aliada da Europa, que é a única monarquia das Américas, que tem uma rede de diplomatas luso-brasileiros experientes, que vai empurrar com a barriga a pressão inglesa até 1850. Vai impedir que a Royal Navy, a Marinha de Guerra Britânica, invista, que ela vai invadir as águas territoriais brasileiras para apanhar os navios negreiros que faziam comércio ilegalmente. Isso, então, é a importância da monarquia. A monarquia serve de um poder político hábil, experiente, que freia a pressão inglesa para acabar com o tráfico. Nesse meio tempo, os comerciantes de escravizados do Rio de Janeiro, onde está assediada a monarquia, transformam o Rio de Janeiro no maior porto importador de escravizado, que era o que a oligarquia queria. A monarquia, então, ela está suspensa entre duas forças opostas. A Inglaterra, que queria acabar com o tráfico imediatamente após a independência, até antes, já tinha imposto isso ao João VI, e as oligarquias. A primeira proibição é de 1807, não? A primeira proibição inglesa entra efetiva em 1808, é quando os ingleses cessam e os americanos também, em 1808. Em 1810, eles já fazem um tratado com o regente, que ainda era o regente João, que será o João VI, onde ele se compromete a acabar com o tráfico de escravizados, desde 1810. Em 1831... Me permita uma pergunta antes do senhor passar 1831. Desculpa a interrupção, é para poder entender um aspecto no seu raciocínio. A independência brasileira, já que é o tema principal, digamos assim, da nossa semana, ela significou alguma mudança relevante na estrutura colonial escravocrata ou foi apenas um novo arranjo político para que essa estrutura pudesse sobreviver?
Não, ela é como um foguete que soltou de um foguete que eu tinha lançado. Ele toma uma dinâmica própria, mas conserva a matriz espacial colonial que tinha existido desde 1550. Isso eu chamo matriz espacial colonial. Isso é muito importante. A independência é fundamental, mas ela não rompe a matriz espacial colonial. Isso só acontece em 1850, com o fim do tráfico. O senhor mesmo considera, também em outro artigo que eu li, que 1850 é mais importante que 1808 ou até mesmo que 1822, em termos dessa estrutura. Isso. Por que essa afirmação? Não, é porque ela vai viabilizar o Estado brasileiro. O Estado que fica independente tem um pulmão na África. Esse Estado não era viável. Isso era um Frankenstein. Tinha um pulmão na África e ele não podia mais ter acesso permanente a essa reserva de mão de obra que ele estava habituado a pilhar. A Inglaterra não ia deixar mais haver relações horizontais no Atlântico Sul. As relações tinham que ser longitudinais, tinham que ser norte e sul. Não é? Não tem esse negócio. Quer dizer, porque antes você vê, a Inglaterra explora Portugal, que explora o Brasil, que explora Angola. Depois a Inglaterra explora o Brasil, que explora Angola. Aí, mas a Inglaterra é a potência dominante, tem a maior marinha do mundo desde que afundou a marinha francesa em Trafalgar, em 1805, não é? Vai ser a potência dominante até meados do século XX, e a partir daí ela faz o que quer na política internacional, impõe a lei que quiser. Ela tem o monopólio da força naval. Então, ela vai condicionar a independência do Brasil e o Estado brasileiro só se torna viável quando ele larga esse apêndice que estava paralisando diplomaticamente e do ponto de vista comercial o Brasil.